fala de uma forma e ele também recebeu vários nomes. Mas o nome que pegou muito nele foi Lúcifer. E para quem não sabe, Lúcifer significa um ser de luz. Tem um negócio... Ele era um ser de luz. Quando ele era um anjo de... Só pegando um gancho aí. Confiança, né? Você sabia que o nome Lúcifer não é bíblico? Ele não tem na Bíblia o nome Lúcifer. Ele não tem, realmente. Eu estive pesquisando, ele não está Lúcifer. lá. Ele está escrito de uma outra forma. É diabo ou é... Diabo, inclusive, ele vem do aramaico, que é diabolo, né? E Satã Satanás. significa acusador. Acusador. Que é advogado, como se fosse o advogado de... É o tipo promotor, tipo aquele que acusa. Aquele que acusa. Isso. E também é como anjo caído. Seguindo essa mentalidade, você vê como que é. Deus criou tudo, inclusive os seres lá em cima que acompanhavam ele. E Deus descia na terra, na viração do dia, Deus descia à terra para dar uma olhada na criação, naquilo que ele tinha criado. E o que fez Lúcifer? Se revoltou e Deus tinha dado a ele um poder lá no céu. Tem um negócio que eu quero pegar um gancho daí que era interessantíssimo. Você falou de descer. Então, um detalhe importante, porque Adão e Eva não saíram do paraíso, foram lançados fora do paraíso. O que pode dar a entender que o paraíso não era aqui. Tem uma passagem interessante sobre a árvore da vida. Quando tem a questão... Porque assim, o Lúcifer ele é um querubim. Né? Então a patente dele é a mais alta possível. Acima dele é só a Trindade, só a Santíssima Trindade. Vai me corrigindo se eu estiver errado, gente. Tá? E ele perdeu a patente, mas não os poderes. Tanto é que ele entra no Jardim do Éden e fala com a Eva e tudo mais. Né? Só que quando Adão e Eva é lançado fora do paraíso, Deus faz uma das ações dele é colocar outros querubins para proteger o caminho da árvore da vida. Né? E o que vocês pensam? O Jardim do Éden, não sei a interpretação de vocês, assim, de João, né, Rogério, o Kleber também, era na Terra para vocês ou era num plano espiritual diferente daqui? Não, ele era na Terra, ele foi criado na Terra, um jardim diferenciado, ali tinha de tudo. A teologia admite, né, todas as linhas teológicas admitem que o Éden era de fato na Terra. Na Terra, era no plano terreno. Agora, se o senhor me permite incluir... Eu só não acho que Deus tenha criado o homem para que seja perfeito e a imagem dele como ele é plenamente. Não naquele momento. A ideia era essa. Porém, ele deixou livre-arbítrio. Quando eu ele acho criou, que não, ele deixou o livre-arbítrio. E o que me faz crer que não é a promessa que ele faz para Abraão depois. Porque ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ainda em Gênesis, né? Então... Se eu creio num Deus onisciente, né, um dos principais atributos dele, aquele que sabe de todas as coisas, então ele já tinha se ele menciona lá para Abraão de que ele tinha um plano e que o plano dele era através de Abraão fazer todas as famílias benditas, ele já sabia que ia ter famílias na terra. E se ele já sabia que tinha famílias na terra, a única maneira disso acontecer era com que Adão e Eva caíssem. Porque se Adão e Eva não caem, você não ia ter a disseminação do homem no planeta Terra. Porque essa disseminação só aconteceu quando Caim é lançado fora, e aí você tem o terceiro filho de Adão e Eva, e quando Caim sai, ele encontra-se com a família, com outras tribos. Né? Mas vamos chegar numa polêmica que, inclusive, eu e o Beto já conversamos uma disseminação sobre o assunto. Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês, assim, a guerra, por exemplo, assim, que retrata muito pouco sobre a guerra no céu, né? Mas assim, por que Deus separou hierarquias no céu? Se todos são eternos, uma vez que todos são eternos e todos são perfeitos. Por que hierarquia? Porque assim, tem uma coisa da ciência que fala, não existe o frio, existe a ausência de calor. Exato. Traduzindo isso é físico. Físico, isso. Tem uma coisa que não existe o frio, existe a ausência de calor. Não seria se fosse fazer uma adaptação religiosa, eu vejo que não existe o mal, existe a ausência do bem. Então, pensando por esse lado, por que Deus criou hierarquias no céu? Você falou tudo aí agora. Quando Deus desceu à terra, como ele descia, na viração do dia ele descia para dar uma inspecionada na criação, ele deixou alguém que ele achava ser a altura dele lá no céu comandando. Vamos imaginar, entre aspas, uma grande empresa. Você não pode ser o diretor de uma empresa e simplesmente você sair, não tem ninguém que comande aquela empresa.
Eu vou pensar por esse lado, tá? Você imagina uma empresa aqui com 2.000 funcionários, tá? Vou citar aqui, nós estamos na cidade de Olinda, vou citar a usina São Luís. Só na parte da indústria tem 2.500 funcionários. Ali tem diretor, tem gerente, tem supervisor, tem chefe de setor. Então você imagina o mundo. Deus criou o mundo. E ele tinha a sua hora dele dar sua passeata. Alguém estava lá. Mas o cara se achou mais do que Deus. Então, mas como que se acha mais do que Deus se ele não tem essa perspectiva ainda? Ele tinha o poder. Deus deu a ele o poder. O poder sim, mas a perspectiva. Porque essa perspectiva que você estava falando é da ganância. A ganância, ela já é algo de uma perspectiva que é a ausência do bem. É o ego, né? É a ausência do algo perfeito que é o bem. Uma vez que Deus criou algo perfeito que é o bem, como que ele teve... Qual o momento que acontece essa ruptura? Você está compreendendo o que eu quero dizer? Tipo assim, como assim? Tem uma... Mas você vê... O robô, as 3 leis de Asimov, né? Isso. Ele sabe que ele não pode fazer aquilo, ele não pode machucar o humano. Não pode machucar o humano. Como que ele machucaria sem fazer uma ruptura com isso? Já assisti um filme que o robô ele se revolta e ele mata o próprio criador. Alguns tentam colocar até que foi feito em 6 dias, no segundo dia que teve a própria guerra, o Lúcifer trava a gente tem guerra. que tomar muito cuidado com muita coisa, principalmente da angiologia, porque tem muita coisa extra-bíblia. Tem muita coisa de interpretação humana extra-bíblia. E eu tenho muito cuidado com coisas extra-bíblia, interpretações extra-bíblia. Você fala os livros apócrifos? Não. Coisas assim, em alguns casos, por exemplo, a hierarquia angelical mesmo não é muito bem interpretada biblicamente. Se você ter grandes teólogos no mundo hoje, nenhum deles consegue cravar, de fato, uma linha hierárquica angelical. Você tem textos extra-bíblicos, os quais o pessoal tentam fazer uma interpretação. Aí é igual o texto de Enoque, o livro de Enoque, que não entrou na Bíblia, é um livro mas o Enoque andou com Deus. Né? Aí cada um questiona a originalidade ou não, mas assim, biblicamente falando, é difícil você traçar. Tem muita coisa extra-bíblica, extra-bíblia, que chega aos nossos ouvidos como se fosse algo bíblico. Mas sabe o que é, João? Eu fico vendo, Rogério. Eu acho que o anjo de luz, o Lúcifer, o capiroto, o vagabundo... Você já ouviu falar aquela expressão que está em João? Não vou lembrar o versículo nem o capítulo. Maior é aquele que está em vós e aquele que está no mundo. Ou seja, ele se sentiu Deus. Então, para ele ter tido... Assim, essa ruptura, para ele ter virado... Você vê que ele teve tanta força na palavra que está escrito. Maior é aquele que está em vós. Ou seja, a terceira parte dos anjos desceu com ele. Aí vieram os anjos caídos. Só que aí está, tudo bem, vocês estão falando do resultado. E os anjos caídos, eu falo uma coisa para você. Os anjos caídos são os demônios. Então, mas assim... Que estão até hoje aí... E eles tinham poder. Todos mas o poder deles, categoria. Mas eu tenho para mim que o poder dos demônios está para quem está aberto. Na verdade para as maiores doenças que hoje o mundo está sofrendo, que a gente comentou antes de começar o nosso programa hoje. A Bíblia cita algumas situações que é assim. Eles têm poder total sobre as questões. A questão é tipo assim... Total sobre as questões, só que existem umas regras a seguir. Só que mesmo com as regras, vocês vão lembrar que em Jó, a patente de Lúcifer é tão alta que ele, quando tem a fila dos anjos para poder falar com Deus, e Deus pergunta para eles, Lúcifer está lá no meio, os outros anjos não reconhecem porque ele faz de uma forma que eles não conseguem reconhecer. O único que reconhece dele é Deus. Uma outra parte importante é quando vocês falaram de Miguel. Miguel venceu, foi combatente de Lúcifer, mas só ganhou por causa que tinha um exército. Sem o exército, quando ele vai disputar o corpo de Moisés, ele invoca Deus. Por causa que ele não consegue combater diretamente. Né? A gente chegou logo. O João tem uma opinião sobre isso. Você falou uma coisa. Acho que está em Judas. Se não me engano, está em Judas. É coisa assim. E quando o arcanjo Miguel contendia contra o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou inferir palavra contra o exatamente, diabo, porque antes o disse, o Senhor te repreenda. O que o Senhor te repreenda. Porque assim, a patente do Lúcifer é muito mais alta que a do Miguel. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, ele não consegue combater, ele é um querubim. Ele perdeu a patente, mas não o poder. E vocês viram o resultado dessa história, que o corpo não foi encontrado. Então o poder de Deus é tão superior a tudo isso aí
que ele escondeu o corpo de Moisés, porque Moisés foi considerado o segundo Deus. Mas se você for para ele... Mas voltando lá na Guerra no Céu, a ruptura a gente não explicou, porque assim, a gente tá falando só o após, mas tipo assim, é muito difícil a gente entrar no... Mas isso, você sabe por que a Bíblia não se expressa sobre isso? Porque não é o propósito dela. Não é, exatamente. O propósito da Bíblia é apresentar um Deus, apresentar um caminho, uma salvação através do Evangelho. Exatamente. Não se apegaram, não se atentaram a esse... É um detalhe. Para nós que estamos se envolvendo no estudo, a gente quer entender o que é. Tem coisa mas que não tá lá por cada compreensão? A pessoa que quer se converter, ela está indo ali para salvar a alma. Então ela não vai se apegar nisso aí. Vocês acham que foge a compreensão humana hoje, dentro da evolução humana, algumas coisas que podem ter acontecido? Absolutamente tudo. Mas ainda, posso falar pra vocês, gente, é igual a gente fala da dimensão da Terra e do oceano, né? Os mistérios de Deus na nossa vida. Você tá falando da batalha, né? Entre os anjos do Senhor e os anjos caídos. Quem assistiu aquele filme Imortal? Os Imortais? Assisti. Eu acho que é no final do filme, se não me engano, tem uma batalha espiritual entre os anjos do Senhor e o... Não seria nem anjos do Senhor, ali são representação de deuses gregos. Ali deuses Olímpicos. Mas se você conta a história do... Não, mas se você for entender são os olimpianos. Isso. Os olimpianos. No final do filme tem uma batalha. Bicho, cara, é impressionante, é perturbador. E posso falar pra você? É isso que acontece, cara, no mundo espiritual. No mundo que está adoecendo hoje o ser humano. Porque antes, hoje à tarde, eu estava lendo, né, estudando um pouco a mais, a fundo, né, sobre nossos temas hoje que está aqui rolando no nosso Framecast, sobre as doenças do mundo de hoje. Tem gente que, tô com uma dor nas costas, tô com medo, tô com ansiedade, é uma gastrite, é uma dor de cabeça que não passa. Bicho, tem gente que pode até algumas dessas questões serem físicas por sedentarismo, mas a maioria é espiritual, por não conhecer a fundo as palavras. É verdade, as pessoas hoje, elas têm muita dependência emocional, sabe? Tem muita gente também que fica escravo do emprego, do trabalho, deixa de lado o que é mais importante. João, e isso vai adoecendo. Você vê muito essa questão que ele está colocando, tipo, você está no ramo da ciência, né? E você falou que você enfrenta muito essas questões, né? Sendo um cristão religioso, como vocês têm uma frase que é temente a Deus, né? E você lida com muita coisas aqui. Cara, como você consegue separar essas duas coisas? É difícil, cara, mas assim... Quanto mais eu estudo a ciência e quanto mais eu interpreto a Bíblia, mais eu enxergo que tudo faz... Mais eu entendo que as duas coisas falam a mesma coisa por linguagens diferentes. Eu até... Perdão, Kleber. Eu até discordo um pouquinho do Kleber nessa questão do corpo físico, porque a Bíblia menciona que nós temos um corpo corruptível. E no dia da glória, nós teríamos um corpo incorruptível. Vai ser trocado. Eu acho que esse corpo incorruptível ele vai ser um corpo à prova das falhas biológicas ou das limitações biológicas e físicas de processos químicos que o nosso corpo tem. Mas eu acho que até lá, o nosso corpo físico, eu preciso pensar no meu corpo como um laboratório, né? Imagina o seu carro. Se você não coloca um combustível legal no seu carro, ele vai sofrer, certo? Mas não necessariamente é um espírito maligno que está fazendo o seu carro ficar ruim. Aí é só um combustível ruim. Entendeu? Então, assim, o nosso corpo, por si só, ele degrada ao longo do tempo. Se você pegar o pH de um bebê, ele tem pH de 8, 8,5. Se você pegar um pH de um idoso, ele está com 6, 6,2. Câncer só se desenvolve em pH ácido, etc, etc. Então, assim, você vê que o corpo humano, ele vai se deteriorando automaticamente exposto ao oxigênio. Então, assim, eu creio que nós temos em nós mesmos essa delimitação, né? Mas aí que vem, a minha graça te basta. Sim. Então, assim, eu creio que isso a gente só vai se libertar, finalmente se libertar, quando alcançarmos a graça nós já alcançamos, mas quando a gente finalmente chegar ao Senhor e ganhar esse corpo incorruptível. Agora, essa relação, Beto, da lógica e da fé, isso é doido, cara.
E é o que me motivou a escrever meu livro. E um detalhe